Fala pessoal, bem-vindos de volta. Conforme prometido, essa é uma aula extra, tá? Muitos profissionais acabam nos questionando sobre quais são os estudos que nós utilizamos para poder verificar se um sistema é confiável, não é, agregar essa credibilidade. Isso é um caminho sem fim, tá? Cada vez que a gente vai apresentando mais conceitos, mais dúvidas vão surgindo, só que começa a ficar dentro de um escopo muito mais avançado em estatística, que a gente vê lá em Green Belt e Black Belt. Mas eu gravei essa aula extra como compromisso de completar, né? Ter um treinamento White Belt o mais completo possível, muito mais completo do que recomendam, por exemplo, os órgãos internacionais. Então essa é uma aula extra que vocês terão aqui dentro do nosso treinamento junto com a Kai, ok? 2 estudos de medição que são utilizados, 2 estudos para nós garantirmos essa confiabilidade: repetitividade e reprodutibilidade. Muitas vezes dentro de empresas não é o mesmo profissional, isso porque nós temos vários turnos ou filiais distintas, agências distintas e etc., que trabalham com diversas pessoas mensurando, ok? Então não é a mesma pessoa que faz as medições. Esse estudo serve para garantir exatamente essa confiabilidade, porque em repetitividade eu chamo de variabilidade do instrumento. Reprodutibilidade é a minha variabilidade entre os avaliadores. Calma, deixa eu passar o passo a passo, com calma, tudo isso, para que fique muito mais claro. Não se preocupe nesse momento, tá? Vamos uma definição um pouco mais a fundo do que é repetitividade. Repetitividade é uma variação das medidas como instrumento de medição quando usado várias vezes por um mesmo avaliador medindo a peça. Ponto. Eu vou lá, vou medir uma peça, verifiquei, tirei a medida, depois eu volto e tiro a mesma peça, a mesma medida da mesma peça. Se houver variabilidade, essa variabilidade é pega pela repetitividade. O mesmo avaliador medindo a mesma peça. Quando eu comparo a minha medição com a medição de outra pessoa, aí eu tenho a minha contra outra pessoa. E aí quem pega é reprodutibilidade. É isso que vocês estão vendo aí. Variação nas médias das medidas realizadas por diferentes avaliadores. Perceba que eu tenho ali média das medidas. Então eu vou lá, meço uma vez, meço 2 vezes a mesma peça em timings diferentes, em tempos distintos, ok? Meço uma vez, não adianta eu vir medir 2 vezes em sequência. Tenho que dar um tempo, tenho que trocar as peças, eu não posso saber qual é a sequência correta. Meço uma peça, depois eu volto na mesma peça, meço. 2 vezes a mesma peça configura repetitividade. Quando eu peço para outro profissional medir, ele mede essa peça, depois ele mede novamente, ele tem uma média, a minha média contra a média dele configura reprodutibilidade. Bacana? Então também, coloquialmente, nós chamamos de variação do equipamento, repetitividade, e reprodutibilidade, variação do operador. E aí o software Minitab me solta 4 informações que eu preciso saber, tá? 4 interpretações que eu preciso saber para poder garantir essa credibilidade. Primeiro, RR, que nós já comentamos, que é repetitividade e reprodutibilidade. Chama gráfico RR mesmo, que nós fazemos no software, tá? Variabilidade de repetitividade é aquela do operador que a gente comentou, tá? Então, quando algo é mensurado várias vezes pelo mesmo operador, e variabilidade de reprodutibilidade quando é mensurado por operadores diferentes. Esses conceitos podem facilmente se confundir, tá, pessoal? Então, anotem, tenham isso em mente, porque é importantíssimo ter essa diferença. NCD, os valores de categorias distintas devem ser maior ou igual a 4, pode ser igual também, tá? Por quê? Não é muito escopo nosso trabalhar, tá na descrição de número de categorias distintas, a gente faz isso também posteriormente, tá, em outros cursos, mas um exemplo para tentar ilustrar. Eu vou pegar um cachorro, tá, porte extremamente pequeno, tá, e vou comparar com um cachorro com um pastor alemão. Eu tenho várias raças de cachorros, tá? Eu não posso, por exemplo, classificar todos os cachorros do mundo como ou pequeno ou grande. Eu preciso ter classificações intermediárias. Pode ser minúsculo, pequeno, médio, médio grande. Preciso ter várias classificações. Esse número de categorias é exatamente quantas classificações eu consigo ter no meu sistema de medição.
É por isso que tem que ser pelo menos maior ou igual a 4, porque aí eu tenho classificações suficientes para classificar o meu processo, ok? Isso vale para peças, isso vale para qualquer medição que eu estiver realizando, quaisquer medições que eu estiver realizando, tá? E eu tenho também o total RR, que é a representatividade, que seria a porcentagem de qual sistema está causando a variação. Lembra dos conceitos da equação? A variação total é igual a variação do processo mais a variação do meio de medição. E eu citei com vocês que eu gostaria que a variação do meio de medição fosse igual a zero, desprezível com relação à variação do processo. Então o que eu quero aqui é pegar uma variação do processo altíssima, tá? Que ela represente quase tudo a variação total. Nesse caso, no software Minitab, a gente atribui aí a variação do processo maior do que 90% como ideal. Bacana? Existem várias outras classificações que não é escopo nosso trabalhar aqui, como eu comentei, mas que nos ajudam a interpretar se um sistema de medição está adequado ou não. E o nosso intuito aqui é mostrar para vocês, como profissionais, o que vocês serão capazes de conquistar também ao simplesmente olhar para um sistema de medição. Já de olho, bater o olho e saber se tem indícios de que isso é confiável ou não, tá? Isso vale para tudo, pessoal. Vale para as medições, tá? Contínuas, que eu estou falando de distância, largura e etc. Assim como atributos. Por exemplo, qualificação de vinho, classificação de gosto de cerveja, se está certo ou errado, passa ou não passa, se está bom ou se não está. Temos também como garantir, só que nesse caso, ao invés do MSA, eu uso análise de concordância por atributos. Guardem isso, porque para quem for avançar, a gente vai ver também como garantir essa confiabilidade. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!